Em meio a dunas escaldantes e céus flamejantes, vivia Abigail, uma mulher radiante como o sol nascente. Sua beleza era como um lírio em flor, mas era sua sabedoria que a tornava um verdadeiro oásis no deserto da tolice. Mas o destino, em sua ironia, a uniu a Nabal, um homem tão avaro quanto seco, rabugento como um camelo velho e pão duro como bom pão duro. Nabal, rico em ovelhas, mas pobre em generosidade, recusou um pedido de Davi, um jovem valente e bondoso, que buscava alimento para seus homens famintos. A fúria de Davi se acendeu como brasas no deserto, e espadas reluzentes brilharam sob o sol, prontas para transformar lã em sangue. Mas Abigail, com a astúcia de uma serpente e a rapidez de uma gazela, decidiu agir. Com a ajuda de suas serviçais, preparou um banquete digno de um rei: pães frescos, vinho aromático, ovelhas assadas, trigo dourado, passas doces e figos suculentos. Carregando tudo em jumentos, partiu ao encontro de Davi e seus homens famintos. Ao vê-la, Davi se espantou. Abigail se curvou diante dele com humildade e disse: "Peço perdão, Senhor, pelas palavras do meu marido. Ele é um tolo, mas trago presentes para você e seus homens. Que a paz reine entre nós." Davi, impressionado com sua beleza, sabedoria e gentileza, acalmou sua ira. Percebeu que Nabal era o verdadeiro culpado e que Abigail era inocente. Agradeceu-lhe pelos presentes e pela sua sensatez, e a despediu com um sorriso sincero. De volta para casa, Abigail contou a Nabal o que havia feito. Nabal, embriagado de vinho e cheio de si, enfureceu-se ao saber que sua esposa havia se humilhado para salvar sua vida. Mas no dia seguinte, ainda de ressaca, Deus o castigou com um ataque cardíaco fulminante. Ao saber da morte de Nabal, Davi viu que a justiça divina havia sido feita. Enviou mensageiros para buscar Abigail e a pediu em casamento. Ela aceitou, e juntos governaram Israel com sabedoria e justiça, provando que a bondade e a sabedoria sempre triunfam sobre a avareza e a tolice, mesmo no deserto mais árido. Nabal, homem abastado como as dunas do deserto, era tão generoso quanto um escorpião faminto. Seus cofres transbordavam com ouro, mas seu coração era seco como um figo sob o sol escaldante. Dono de um rebanho colossal, ele se recusou a compartilhar alguns míseros carneiros com Davi, um jovem valente de bom coração, que buscava apenas alimentar seus homens famintos. A resposta de Nabal foi como um cuspe no rosto de Davi, um insulto que ecoou pelas montanhas áridas. A fúria se acendeu nos olhos do futuro rei de Israel, e espadas cintilaram sob o sol, prontas para transformar a lã das ovelhas em sangue. Mas antes que a tragédia se consumisse, uma figura serena emergiu das sombras: Abigail, esposa de Nabal. Com a sabedoria de uma serpente antiga e a rapidez de uma gazela, Abigail preparou um banquete digno de reis: pães quentinhos, vinho saboroso, ovelhas assadas, trigo dourado, passas doces e figos suculentos. Ela carregou tudo em jumentos e partiu ao encontro de Davi e seus homens famintos. Ao ver Abigail, Davi se surpreendeu. Ela se curvou diante dele com humildade e disse: "Por favor, Senhor, não leve a sério as palavras do meu marido. Ele é um tolo avarento, mas eu trouxe presentes para você e seus homens. Que a paz reine entre nós." Davi, impressionado com a beleza, sabedoria e gentileza de Abigail, acalmou sua ira. Ele viu que Nabal era o verdadeiro culpado e que Abigail era inocente. Agradeceu a ela pelos presentes e pela sua sensatez, e a despediu com um sorriso. De volta para casa, Abigail contou a Nabal o que havia feito. Nabal, bêbado de vinho e cheio de si, ficou furioso ao saber que sua esposa havia se humilhado para salvar a vida dele. Mas no dia seguinte, quando ele ainda estava de ressaca, Deus o castigou com um ataque cardíaco fulminante. Quando Davi soube da morte de Nabal, viu que a justiça divina havia sido feita. Ele mandou buscar Abigail e a pediu em casamento. Ela aceitou, e juntos viveram felizes para sempre, governando Israel com sabedoria e justiça. A história de Nabal e Abigail nos ensina que a avareza pode cegar o coração e levar a graves consequências. Ela também nos mostra que a sabedoria, a gentileza e a coragem podem evitar conflitos e salvar vidas. E acima de tudo, nos lembra que Deus sempre recompensa aqueles que agem com bondade e justiça. O sol escaldante do deserto queimava a terra, enquanto a ira de Davi rugia como um leão faminto. Nabal, um rico fazendeiro de ovelhas, havia recusado com arrogância um pedido de suprimentos para os homens de Davi, futuro rei de Israel. A humilhação era profunda, e o desejo de vingança consumia o coração de Davi. Espadas cintilavam ao sol, prontas para serem desembainhadas. A tensão pairava no ar, pesada como um presságio de morte. Os homens de Davi, leais e protetores, aguardavam apenas um comando para atacar.
Mas Abigail, esposa de Nabal, sabia que a violência só traria mais dor e sofrimento. Com a rapidez de uma gazela e a sabedoria de uma serpente antiga, ela traçou um plano. Reuniu tudo de melhor que sua casa oferecia: pães quentinhos, vinho saboroso, ovelhas assadas, trigo dourado, passas doces e figos suculentos. Carregou tudo em jumentos e partiu ao encontro de Davi e seus homens famintos. Ao ver Abigail se aproximando, Davi ficou surpreso. Ela se curvou diante dele com humildade e disse: "Por favor, meu senhor, não leve a sério as palavras do meu marido. Ele é um tolo, mas eu trouxe presentes para você e seus homens. Que a paz reine entre nós." As palavras de Abigail acalmaram o coração enfurecido de Davi. Ele viu em seus olhos a bondade e a sabedoria, e percebeu que Nabal era o verdadeiro culpado pela situação. Agradeceu a ela pelos presentes e pela sua sensatez, e a despediu com um sorriso. Ao voltar para casa, Abigail contou a Nabal o que havia feito. Nabal, bêbado e arrogante, ficou furioso ao saber que sua esposa havia se humilhado para salvar a vida dele. Mas no dia seguinte, enquanto ainda estava de ressaca, Deus o castigou com um ataque cardíaco fulminante. Quando Davi soube da morte de Nabal, viu que a justiça divina havia sido feita. Ele mandou buscar Abigail e a pediu em casamento. Ela aceitou, e juntos viveram felizes para sempre, governando Israel com sabedoria e justiça. A história de Abigail nos ensina preciosas lições. A sabedoria e a gentileza podem evitar conflitos e salvar vidas. Abigail, com sua inteligência e discernimento, conseguiu acalmar a ira de Davi e proteger seu povo de uma tragédia iminente. Deus sempre recompensa aqueles que agem com bondade e justiça. Mesmo que isso implique enfrentar desafios e perigos, como Abigail fez ao se prostrar diante de Davi, a recompensa divina sempre chega. A fé em Deus nos dá força para superar obstáculos. Abigail, confiante na justiça divina, agiu com coragem e sabedoria, mesmo estando diante de um marido arrogante e sob a ameaça de violência. A história de Abigail é um farol de esperança, um lembrete de que a sabedoria, a gentileza, a coragem e a fé nos conduzem pelo caminho certo, mesmo nos momentos mais desafiadores. É um convite para agirmos com compaixão, buscando sempre a paz e a justiça, confiando que Deus recompensará nossas boas ações. Espero que tenham se divertido com essa história engraçada da Abigail, uma mulher incrível que salvou o dia com sua sabedoria e gentileza. Se você curtiu esse vídeo, deixe um like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Ah, e não esqueçam de deixar um comentário me dizendo o que acharam da história da Abigail. Até a próxima!